Saudações, Alvinegras! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 400. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Dudu e com o Gibson. E Ana, você tava falando um pouco antes aqui, você queria fazer um podcast mais animado, né? Porque era o 400, mas o time não deixa, né? Infelizmente esse time não colabora, né? Não sei se faltou um aviso aí para eles mais efusivo, nosso, né? Que a gente queria comemorar pelo menos algum domingo, né? Mas tá difícil. Esse time realmente dá passos largos para retornar à Série B. E vou dizer que hoje, merecidamente, hoje foi um dia, assim, vergonhoso para esse time. Se alguém tinha que comunicar aqui os jogadores que a gente queria comemorar o número 400, era a Ana, porque ela que deu contato lá na diretoria. Ela é amiga do Duílio, a gente sabe disso, né? Ela perdeu os contatos, do Duílio não é mais. Pô, número 400, você vê como a gente é ocioso, como a gente é vagabundo, como a gente tem tempo livre, né? São quantos anos já? 8? 8 anos, é. Desde 2016, então aí, ó. E fora a gravação, a gente tem que assistir esses jogos, e ultimamente tem sido a parte mais difícil é assistir, aguentar assistir esses jogos, né? Aí gravar, editar, enfim, postar nas redes. É um segundo trabalho, né, Gibson? Só que a gente não recebe pra isso. Eu não recebo nem pelo meu outro, então... Estamos fazendo esse podcast logo depois do empate, terrível empate em 1-1 contra o Juventude. Um péssimo resultado para o Coringão, que voltou ao Z4. Eu tinha programado começar esse podcast falando dos nossos 400, fazer uma brincadeira aqui com o pessoal. Eu vou deixar para depois, porque a raiva aqui tá tanta que eu acho que é melhor a gente desopilar logo, né, antes de começar a falar dos nossos 400. Enfim, os jogos dessa semana. Empate em 0-0 contra o Grêmio, né, na Neoquímica Arena, com a expulsão do Ranieri. O Corinthians passou um bom tempo com um a menos. E esse empate contra o Juventude, um péssimo, né, resultado, como eu falei. A gente voltou a estar no Z4, 18º lugar, 20 pontos em 21 jogos, 31% de aproveitamento. É bom dizer, Ana, antes de você fazer o comentário das partidas dessa semana, e especial da de hoje, né, esse empate ruim aí, o Corinthians jogando boa parte do tempo com 2 a mais, né, talvez esquecendo de falar isso. É bom dizer que o salário do Corinthians está em dia, né? Mês passado adiantado, inclusive, acertaram inclusive direito de imagem, e esse mês já adiantaram o salário. Ainda falta pagar o direito de imagem, enfim, mas o salário pingou no dia, antecipadamente, inclusive. Mas só para deixar claro que esse time tá jogando mal, é sem vergonhice mesmo, não é por causa da grana. Olha, uma semana horrorosa, dentro do horror, uma das mais horrorosas. Assim, se você for pegar o jogo do Grêmio, acho que, o time inteiro jogou mal? Não, o time inteiro não jogou mal. Mas imprudência total do Ranieri, que é um dos líderes da equipe, deixando o time numa situação ruim, ainda mesmo assim conseguiu fazer um jogo minimamente ali, não ganhou por um pé, né? O impedimento foi por um pé, mas ainda você consegue torcer, você conseguia ver alguma coisa. Esse time de hoje, não. Tem que jogar com 3 zagueiros ou 3 volantes. Nós não temos time. Aliás, esse foi um erro. Eu acho que esse foi um erro do Ramon, né, na escalação. Mas enfim, eu te atrapalhei aí, desculpa. Não, me atrapalhou. Se você pensa, eu vou te ser sincera, antes do jogo, eu não achava que era um erro. Eu achava que era um time mais leve para ir para cima do Juventude e conseguir a vitória. Mas logo nos primeiros minutos a gente viu que não dá pra ser assim, mesmo contra o Juventude em casa. Na ideia, pra mim, era muito boa, se mostrou ruim porque a gente não consegue impor um jogo contra o Juventude dentro de casa. Depois disso, o Juventude se retrai, a gente até consegue fazer um volume de jogo, mas não tem atacante. O Giovani, coitado, corria sozinho, né? O Wesley, pra mim, ele joga pra ele. Ele não joga pro time. Quando o português, que eu esqueci o nome, o técnico português anterior, que é muito culpado nessa situação que nós estamos, Tonhão da Massa, saiu,
Ele falou que tinha muita gente do Corinthians que só pensa na própria pessoa. O Wesley, ele tá querendo ser vendido nessa janela. Então tá, faz que nem o Carlos Miguel, fala quero ir embora, vou embora. Aceita a primeira proposta que vem pro cara, mas não prejudica a gente em campo. Porque ele só faz jogadinha que não dá nada, ele é totalmente inefetivo. Todo mundo já dá o fundo pra ele, porque ele sabe que ele não olha, ele não levanta a cabeça pra ver o melhor colocado. Então o que o cara tá fazendo? Pega a mochila e vai embora, como fez o Carlos Miguel. Foi o que eu disse aquele dia, vocês até me deram razão, mas eu acho que seria meio impossível. Tem que chegar e falar, quem não quer ficar? Quem não quer ficar, vai embora. A janela tá aberta e vai embora. Quem não quer ficar, vai embora. Vamos jogar com o que tem. E tem que jogar fechado contra todo mundo, mesmo na Neoquímica Arena. Porque senão é gol em cima de gol. Infelizmente, hoje, pra mim, é uma das vezes que eu vim mais triste pra fazer essa live. E olha que eu já fiz live de 4-0 contra o time de Verde. Tá osso, hein, Gibson? Tá osso esse time. É uma partida terrível aí contra o Juventude e voltamos ao Z4. O que você pode falar aí dessa semana, um pouco da Copa do Brasil e desse resultado ruim aí nos 2 jogos na Neoquímica Arena, né? Olha, todo mundo sabe do meu desprezo eterno pela Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Eu só quero dizer que a partir dessa semana eu tô torcendo pra cair fora da Copa do Brasil quarta. Assim, tem que cair desse torneio, tem que cair da Sul-Americana logo. Porque assim, senão a gente vai cair no Brasileiro. Querer jogar 3 campeonatos, todo campeonato com esse time, esquece. Assim, esquece, é ficção científica. Então assim, espero que caia e que caia rápido. Que seja quarta-feira já cai fora da Copa do Brasil e Sul-Americana o mais rápido possível. Porque assim, vamos ver se esse time acorda. Ficar do jeito que tá, não dá. E jogar 3 campeonatos, muito menos. Então assim, vamos tentar salvar o ano. E salvar o ano não é ganhar um título merda. Tentar ganhar o título na Copa do Brasil, porque não vai ganhar, esse time não vai ganhar. E pode chegar ali mais pra frente, rodar mais uma fase ou outra, mas vai cair. Né? A gente sabe que não vai segurar a onda. Então assim, vamos cair logo. Cai de uma vez. Desopila o calendário e vamos focar no que interessa. Eu só queria falar, Gibson, que eu postei um vídeo no trechinho do que a gente falou isso no nosso podcast anterior, né? A gente tem que entrar com reserva e tal, enfim, um time mais alternativo. E muita gente criticou nossas redes. Pô, o que é isso? Vocês não são corintianos, enfim. A gente... essa divisão de atenção... Assim, eu tô concordando com você. Eu acho que essa divisão de atenção atrapalha. Eu acho que a gente podia tentar um time mais alternativo mesmo na quarta-feira. E vou falar, o nosso foco eu acho que as pessoas estavam... Mas eu acho que as pessoas estavam falando isso porque, assim, saiu da zona de rebaixamento, tava em 2 posições fora, assim, enfim. Mas aí todo mundo acha, não, já tá tranquilo. Tá tranquilo, cacete. A gente conseguiu perder 4 posições nesse fim de semana. O pessoal tem que entender que, assim, se ficar jogando Copa do Brasil também, que não vai cair. Então foca as energias onde precisa e abandona o resto. Tchau. Mas e dessa partida contra o Juventude agora? Não, então essa parte, assim, tipo, você pegar o gol que a gente tomou logo no começo da partida, teve vários erros de marcação. Agora, de novo, e não foi, nessa partida não foi a única vez, aconteceu pelo menos umas 4 vezes isso, é que na primeira a gente se ferrou, o Fagner chegou atrasadaço, deixou o cara livre. Teve outros erros de marcação? Teve, mas assim, não dá pra deixar a cara sozinho. Então assim, a gente reclama, fala tipo do Mateuzinho, o Mateuzinho não sei o que, com ele não existe ataque. Mas pelo menos ele fica ali atrás, ele é chato, ele vai, ele marca, ele briga, ele é grosso. Nessa altura do campeonato, precisando fazer o que tá precisando fazer, não dá pra dar essas brechas. E sempre no começo da partida. Quantas partidas esse ano a gente tomou um gol com menos de 10 minutos de jogo? Não, já começa o jogo atrás do placar. Eu ia falar sobre isso, Gibson. Se eu não me engano, foi a 9ª ou a 10ª partida do ano que nós tomamos o gol com menos de 15 minutos. Logo no começo, exato. É bizarro. Aí você já sai no preju, né? E aí vem a segunda estatística. Quantas a gente conseguiu virar isso? Uma vez só. Acho que o Corinthians virou uma partida no ano. Então, que eu me lembro foi uma. Ou seja, a gente já perde 2 pontos logo no começo. Assim, na melhor das hipóteses, a gente vai empatar. E hoje era uma partida virável, né? O time adversário jogando com 2 a menos. Eu não cheguei nem lá ainda. Tô falando dos primeiros 10 minutos. A gente, pra variar, sai atrás. E aí tem que correr atrás do placar. O que a gente não consegue. Porque a gente sabe que esse time tem uma dificuldade gigante de marcar gols. Aí, a gente teve a sorte do goleiro deles fazer aquela cagada, enfim, ser expulso. Pô, vamos começar o segundo tempo inteiro com 1 a mais. Legal, pô, vai dar. Faz o gol logo no comecinho. Fala, legal, pô. E empatou, 1 a 1. Tem um jogador a mais. Passa 5 minutos que elas perdem o segundo jogador. E a gente fica 35 minutos mais os 8 de acréscimo, ou seja, 43 minutos, né? Jogando com 2 a mais e não consegue fazer um gol. Então, assim, essa semana, eu sei que ninguém gosta disso, mas, cara, vai ter visita Gaviões da Fiel no CT. Pode apostar. Tá osso demais, Dudu. E você, como é que viu essa semana aí? O empate pela Copa do Brasil. E esse empate
enfim, não tenho nem mais adjetivo para colocar aqui. Péssimo contra o Juventude. Vamos lá, vou começar pelo jogo de quarta-feira. Eu ainda gostaria muito que o Corinthians passasse na quarta-feira para calar muito a boca aí principalmente do outro time. Mas na atual circunstância, né, foi uma partida razoável. O Corinthians não jogou bem, o técnico falou bem, pelo menos admitiu que errou na escalação, né, errou nas mudanças, mas eu gostei um pouco mais da entrega. Curiosamente, o Corinthians melhorou quando jogou com 1 a menos. O Corinthians jogou muito melhor o segundo tempo com 1 a menos do que jogou o primeiro tempo com 11 contra 11. E que bom que o Giovani teve oportunidade na quarta e teve oportunidade hoje. Falando do jogo de hoje, o Corinthians não jogou bem, eu acho. O Corinthians foi muito apático, tomamos o gol, se não me engano o Corinthians fez 43 partidas esse ano, e que eu falei foi a 9ª ou a 10ª partida que nós tomamos o gol com menos de 15 minutos. Alguns gols a gente tomou com menos de 5. Impressionante como o Corinthians, e não é de agora, era com o Tonhão, era com o Vitor Pereira, era com o Silvinho, enfim, alguma coisa precisa acontecer. Teve até a psicóloga lá, não sei o que acontece com o time. E o que me surpreendeu muito, e agora aqui, né, falando, a falta de criação do time. O Corinthians com 2 a mais, o Corinthians totalmente apático, fazendo só o chuveirinho, e eu acho que a entrada do Pedro Raul foi para isso. O Wesley tomando decisões erradas, não sabia o que fazer, cruzava de qualquer lado o Corinthians. Para mim até, é chato falar isso, mas para mim o gol do Corinthians foi ainda um gol sem querer. Foi um cruzamento do Fagner que o Pedro Henrique cabeceia meio que sem querer, o goleiro deles demora para ir na bola. E você falou do goleiro, Dudu? O goleiro reserva, né? Porque o titular foi expulso, Sim. né? O Gibson comentou. Titular expulso. E o goleiro reserva, na verdade, não fez nenhuma defesa difícil, né? O Corinthians meteu bola na trave, sei lá o quê, mas o goleiro fez a reserva. A gente exigiu alguma coisa do goleiro? Não. E saiu limpo, Não. a roupa limpa. Mas isso é uma das coisas que a gente fala já faz um tempo. O Corinthians não finaliza. Tem o Garro, tem o Coronado, ainda tentam alguns chutes. O Pedro Henrique isola uma bola, o Corinthians, o Wesley isola a bola. Agora é na brincadeira, né? Quero deixar bem claro aqui que é brincadeira, mas fala pro CEO voltar atrás em não querer contratar o Balotelli. Não é possível. A gente precisa de um atacante que saiba chutar no gol, né? A gente não precisa mais de um atacante, a gente precisa de um atacante que saiba chutar no gol. Impressionante. Tudo bem, a gente não tinha o Yuri Alberto, que por incrível que pareça fez falta, não tínhamos o Romero, mas não dá. Mas hoje foi um Corinthians muito apático e muito desesperado para buscar um segundo gol, sendo que a gente tinha tempo e a gente tinha jogador a mais para criar jogadas. E o Corinthians, para mim, não usou a cabeça, era chuveirinho toda hora, e isso a gente sabe que 99% das vezes não dá certo. Aliás, o Juventude só tinha conseguido 2 pontos fora de casa, conseguiu o 3º. Isso dói mais ainda com tudo que aconteceu, né? O Ramon Dias, né? Agora são 6 partidas, 2 vitórias atrás, né? Na estreia e no segundo jogo. 3 empates e 1 derrota. Teve aquelas 2 vitórias e depois só resultados fracos, ruins. E hoje, mais um deles, eu acho que ele escalou errado o time hoje, como eu já falei, né? Eu acho que o Corinthians não deveria abrir mão de ou 3 zagueiros, como o Ana disse, ou 3 volantes. Eu acho que era um esquema que estava funcionando. Não me agrada o Coronado, enfim, no início da partida, por mais que, enfim, não entendo porque que o Bidon é reserva. Hoje eu entendo porque que o Wesley é reserva, hoje eu entendo porque que o Giovani também, enfim, ele é esforçado e tudo, mas não sei se ele está pronto para ser titular ainda. O Corinthians precisa se reforçar. Enfim, a gente falou dessa coisa do goleiro adversário, não tá, saiu limpinho. O Corinthians mandou mais de 30 bolas. Vou olhar o scout lá, 30, sei lá quantos chutes no gol. Acho que foram 10 no gol, de fato. E, assim, deve ser foi tudo encaixe. O goleiro encaixou fácil ali. E uma entrou. O Corinthians não sabe finalizar. O Corinthians não sabe chutar no gol. E aí, o Yuri Alberto, não sei se ele fez falta. Eu não sei se ele tá fazendo tanta diferença assim de fato no Corinthians. Eu acho que o Romero tem marcado mais gols decisivos. Mais gols que a gente consegue vitórias, mais gols que a gente faz pontos. O Yuri, pra mim, tem sido aquele artilheiro de time rebaixado, que é tipo um Pedro Raul, né? O Pedro Raul é artilheiro de time rebaixado. Ele foi artilheiro lá com o Goiás, o Goiás caiu, ele saiu do time. Enfim, ele tava rodando aí. E pra mim, o Yuri Alberto tem um pouco... Nesse ano, ou tantos gols, se não fosse ele, ia estar pior. Talvez estivesse pior, mas eu acho que aquele gol pra decidir o jogo, pra você se sentir tranquilo, ele não faz, né? Ele, aliás, perde muitos gols.
E, de novo, o esquema com 3 volantes deixava o Garro mais livre. Essa semana, hoje, o jogo do Garro foi terrível. Foi muito ruim o jogo do Garro. Muito, muito, muito fraco. Acho que deixando ele mais livre, a gente ganha mais do que deixando ele ao lado do Coronado. Tivemos aí, Ana, essa contusão do... Contusão não, é um problema cirúrgico aí do Yuri Alberto. Pedra na vesícula, vai ficar pelo menos um mês fora. Eu lembro que o Yuri Alberto também teve eu não lembro quando foi, uma contusão. Ele até voltou antes, mas essa eu não sei se ele vai conseguir voltar antes, porque passou na faca mesmo. E a Ana, que é a nossa doutora aí, como é que você vê essa possível recuperação? Como vai ser essa recuperação do Yuri Alberto? A gente pode contar com ele antes? Ou vai ser tudo isso de recuperação mesmo? Eu acho que dificilmente vai voltar antes, tá? Porque você sofre uma cirurgia, né? Você fica um tempo parado, né? Não que seja uma cirurgia... Foi retirada a vesícula, pelo que eu entendi, foi retirada. Toda vez tem que retirar a vesícula, toda vez tem cálculo diagnosticado. Não sei nem como é que não foi diagnosticado antes para poder fazer uma cirurgia eletiva e não uma cirurgia de emergência, mas tudo bem, já foi. Mas é uma cirurgia simples, é uma cirurgia feita por vídeo, mas é uma cirurgia. Normalmente não tem complicação nenhuma, mas você fica sem treinar. O básico mesmo é que ele fique pelo menos 4 semanas mesmo, que talvez ele volte a treinar na 3ª semana e possa estar pronto na 4ª. Mas antes disso eu duvido muito. E aí, vamos sentir falta dele, Ana? Esse é o problema do Corinthians, né? Eu tava ouvindo o Gibson falar e tava pensando. Quando joga o Mateuzinho, você sente falta do Fagner. Quando se joga o Fagner, você sente falta do Mateuzinho. Quando joga o Yuri Alberto, você sente falta do Giovani. Quando joga o Giovani, você sente falta do Yuri Alberto. Esse é o problema. Quem tá em campo nunca resolve. Esse é o problema do Corinthians. Em todas as posições é isso. A gente sente falta, mas não é que tava fazendo a diferença. É porque fazia um golzinho lá, outro aqui. Será que aquela cabeçada do Pedro Henrique e o Yuri Alberto aceitava? O Pedro Raul mandou a bola, fez outro field goal, né? Se fosse NFL, a gente já era campeão, já. Enfim, é bom dizer que o Yuri jogou meio tempo lá contra o Grêmio, né? Ainda parece que já estava sentindo dores e tal, mas foi pro sacrifício, entre aspas, aí. Saiu no intervalo e aí depois foi diagnosticado e fez essa cirurgia de emergência. Você acha que foi sacrifício, Dudu? Você acha que ele não devia ter saído logo antes de cara? Olha, Gui, eu não entendo muito dessas coisas que nem a Ana, dessa parte médica. Mas eu acho que se ele pediu para jogar ali, ele tinha condições de jogo. Acho que ele imaginou que poderia jogar. Vai fazer um pouco de falta porque tem falta atacante pra gente, falta um monte de finalizador lá. E agora é complicado ficar esse período cheio de decisão para nós, sem pelo menos uma opção, já que nem a Ana brincou, realmente quem entra não tá dando conta do recado. Mas melhoras para ele aí, porque vão precisar dele, né? Alguém vai ter que fazer gol para tirar a gente dessa situação. E você, Gibson, como é que você viu aí esse primeiro jogo aí sem o Yuri Alberto? Vamos passar os próximos aí sem o camisa 9. Honestamente, eu não tenho a menor confiança no Yuri Alberto. Eu acho que ele faz gol por sorte. Não é porque ele sabe fazer gol. Né? Boa parte dele perde, desperdiça, cai na jogada, morre. Encosta nele e se joga no chão porque ele quer falta. Então, cara, sei lá, eu não tenho a menor confiança nele. Então, eu acho que ele não vai fazer falta nesse time. Honestamente, não vai. Agora, eu não sei se esse cara que tá chegando aí, se também vai ser um cara que vai chegar pra resolver. Você tá falando do atacante, o Thales Magno, é isso? Isso. Que ele não é artilheiro, ele não tem essa... Enfim, não, ele pode então, até virar artilheiro aqui, de repente ele vira. O Romero não é artilheiro em lugar nenhum, no Corinthians ele é artilheiro. É um cara que agora. teve um momento, mas sei lá, o cara tá lá jogando nos Estados Unidos, que aquilo lá nem é futebol, e aí não tá nem jogando porque se machucou, e aí que voltou agora da lesão, e aí perdeu espaço no time. Sei lá, o cara perdeu espaço no time de futebol lá nos Estados Unidos, bicho, não inspira a menor confiança, enfim. Mas espero queimar minha língua. Vamos falar do Thales Magno daqui a pouco. Enfim, meus amigos, como a gente começou aí com essa raiva toda, não falamos da nosso especial dos 400, mas estamos chegando no 400 episódios aí da Irmandade Corintiana. E para trazer uma leveza aqui nesse 400 que tá pesado pra caramba, todo mundo com raiva, eu fiz uma brincadeira aqui, para vocês escolherem um trio para representar os nossos 400. E como é que eu fiz esses trios? São 3 trios que a multiplicação do número que eles usavam na camisa chega no 400. Então eu fiz conta matemática, Gibson. Você sabe que matemática não era o meu forte lá no colégio, né? Mas você vai me ajudar aí. Vamos ver se eu fiz certo aqui. O primeiro trio, o número 4, o número 5 e o número 20. Dá 400 isso, né, Gibson? 4, 5 e 20. Multiplicação. O número 4 é o Gamarra, Márcio Bittencourt e o 20 o Danilo.
Segundo trio, estava mais fácil a conta. 4, 10 e 10. São 2 10 aí, enfim. Balbuena, Tevez e Jadson. E o último trio, 5 vezes o 8 vezes 10. Ralf, Sócrates e Rivelino. Então vamos lá, Ana. Esses 3 trios aí, Gamarra, Márcio, Bittencourt e Danilo. Balbuena, Tevez e Jadson, Ralf, Sócrates e Rivelino. Qual que é o seu favorito dos 3, assim? O último. Pra mim é o último, você me deixou mais fácil. A primeira escolha era mais fácil, que acho que a maioria vai escolher esse. Pra mim não tem nem. Tá nem desequilibrado dúvida demais, nenhuma. né? Tá desequilibrado. Eu sei que, Tu botou eu sei que deu Rivelino trabalho. e Sócrates no mesmo. E aí Eu o sei que terceiro deu é o trabalho Ralf, que pensar era o cão de nisso, guarda, né? Pô. Eu sei que deu trabalho pra você fazer isso, não tô querendo desmerecer seu trabalho, mas você facilitou o meu, você me chamando a primeira aí, porque realmente é o trio mais forte. O Dudu vai escolher outro, tenho certeza. Ele era um fã do Tevez, do Jadson. Não, eu não vou escolher outro. Até porque, com todo respeito, amo demais o Sócrates, mas você colocou o Rivelino junto, cara. Acho que Rivelino, meu pai, falecido já, sempre falou que pra ele o melhor jogador que ele viu jogar no Corinthians foi Rivelino. Eu vou ter que ficar com a última opção também. E o Ralf, também monstro. Poderia jogar hoje no Corinthians, com mais de 40, jogaria fácil hoje no Corinthians, então. E a gente tomaria que nem a menos Ana gol. falou. Ficou fácil. Essas opções aí ficaram, parabéns pela escolha, foi bem legal, mas ficou fácil. Eu acho que eu me concentrei demais nas contas e devia ter misturado mais esses nomes aqui pra ficar mais equilibrado. Mas obrigado, tá aí. Então o nosso trio dos 400 aí, Ralf, Sócrates e Rivelino. Se tivesse o Rivelino jogando hoje, com 70 e tantos anos, nós tínhamos vencido o jogo. Se tivesse jogado o Ralf e Rivelino no meio, hoje nós tínhamos vencido o jogo. Não só ele, hein? Pode colocar o Marcelo, né? Na quarta-feira fizeram uma brincadeira com os campeões de 95 da Copa do Brasil. Se colocasse aquele time em campo, acho que dava mais jogo. Acho que sim, viu? Com certeza. Mas enfim, e se a Irmandade chega no 400, o Romero chegou nos 300 jogos com o Corinthians. Chegou na semana passada, né? Mas a gente estava concentrado em outras coisas. A Irmandade não comentou. Eu queria trazer aqui para a gente comentar essa semana, né? O Romero é o maior artilheiro estrangeiro do Corinthians, é o maior artilheiro da Neoquímica Arena atualmente, né? É o segundo maior artilheiro do século XXI, tá 8 gols atrás do Jô. Tem gente achando que ele vai passar o Jô esse ano ainda, eu já não tenho tanta certeza assim. O contrato dele termina no final desse ano, né? Mas o Romero aí fazendo 300 partidas com a camisa do Coringão, o paraguaio de Gibson. Cara, eu vou falar que assim, com todas as limitações que o Romero tem e as oscilações que ele tem, às vezes ele faz um jogo excelente, depois ele faz um jogo muito ruim, mas ele tá sempre honrando a camisa, ele sempre tá em cima, ele sempre ajuda a marcação, ele perde a bola, ele volta atrás pra vir atrás do cara que toma a bola dele. Então assim, não é só o número de jogos pelo clube, mas eu acho que esse cara já entendeu o que é o Corinthians, então, já é patrimônio do Corinthians, cara, bicho. Esse é aquele cara que depois que ele aposentar, ele vai ficar torcendo pelo Corinthians. Então assim, com todas as limitações dele, eu também acho que ele não vai bater esse recorde esse ano, enfim. Pelo menos não pelo que tá acontecendo até agora. Espero de novo queimar minha língua nesse assunto também. Mas assim, tipo, parabéns pro paraguaio, que o paraguaio já é além de itaquerense já. Se a gente voltar no tempo, ele chegou esquecido, ficou quietinho no lugar dele, quase não jogava, foi tendo as oportunidades. Aí ele teve um ano de 17, né? Onde ele se destacou 17, 18 espetaculares. Teve aquele problema na saída em 19. Voltou meio que por baixo, tudo. Mas realmente, pelo menos acho que de outubro, novembro do ano passado pra cá, ele ficou em forma, né? Na brincadeira, começou a fazer os gols importantes. Acho que readquiriu a confiança que ele tinha. E passou a ser, por incrível que pareça, fundamental pro Corinthians. Ele é raçudo, ele se entrega, se dedica. Que nem o Gibson falou, ele entende que é o Corinthians, entende o que é o clube. Por mim, pelo menos mais um aninho já daria pra ele aí, porque ele tá... Só pelo fato do corintianismo dele, ele precisa ficar mais, porque ele tá sendo fundamental. Quem diria? Mas o Romero tá sendo fundamental pro Corinthians. E Ana, você criticou muito o Romero, que eu lembro no ano passado, né? E agora? Fala do Paraguai agora. Assim, eu vou ser bem sincera, assim, sabe? Eu gosto do Romero. Acho que críticas fazem parte quando o jogador não rende. Você tem que criticar, e a gente criticava o jogo dele, né? Não criticava a pessoa. Sim, não, ele merecia todas as críticas. Eu também falava muito mal dele. Mas assim,
eu fico pensando, né? O Romero é o artilheiro da Neoquímica Arena. E a gente já teve tantos craques, né? Não querendo, mas o Romero, ele é um craque no esforço, né? Eu gosto muito disso. Ele é um craque na dedicação. Ele é um craque no corintianismo. Mas ele não é um craque nível Rivelino, nível Sócrates que nós estávamos falando antes, né? Então, assim, você pensa, será que não falta um diferente nesse time, né? Nos últimos anos não está faltando alguém diferente, que a gente sempre teve. Rivelino, Sócrates, depois o Marcelinho, depois o próprio Jadson e Renato Augusto. Falta alguém diferente nos últimos anos, né? Para ser um líder desse time. Agora nós temos um líder que é o Romero, mas é um líder no esforço, é um líder pela dedicação, não é um líder pelo jogo, né? Não que ele não mereça toda a reverência, ele merece a reverência pelos 300, ele merece a reverência pela liderança dele, mas eu acho que para esse time engrenar, para sair da situação que nós estamos, nós precisamos de alguém diferente. Então eu acho que não querendo desmerecer o Romero, mas me faz pensar também esse outro lado. O Romero é tão importante para o Corinthians hoje porque ele pelo menos se esforça. É verdade. Só o esforço dos jogadores, e eu acho que os jogadores atuais estão correndo em campo, estão se dedicando em campo, mas só isso não está levando a gente muito longe. E eu falei, o Romero é o primeiro estrangeiro com mais jogos, né, com 300 partidas agora. O segundo é o Balbuena, com 167, então o Romero está bastante na frente. O terceiro é o Rincon, com 158. O quarto lugar é o húngaro José Hungarês, que jogou lá nos anos 30, 138 jogos, era goleiro. O Guerreiro é o quinto, com 130 jogos. Bruno Mendes está nesse... Por incrível que pareça, está nesse top 10, 119 partidas. O Cantillo tá nessa... Jogou um bocado pelo Corinthians. Eu acho que jogou demais até, né? 118 partidas. O Fausto Vera, meus amigos, está no top 10 de estrangeiros com mais jogos. O que é isso? 96 partidas. Casemiro está em nono lugar, é um espanhol que jogou lá no começo do Corinthians, em 1914, em 1915. 94 jogos. E em décimo lugar é o grande Gamarra, zagueiro paraguaio também, para fechar aí a lista dos 10 jogadores estrangeiros que mais vestiram a camisa do Coringão. Mas aí tem bastante bagre nesse top 10 estrangeiro também, né? O Gamarra deveria ter jogado mais, né? E o Exausto Vera um pouco menos. Um pouco menos. E eu espero, de verdade, do fundo do meu coração, que o Rodrigo Garro esteja logo nessa lista, nesse top 10, né? Eu acho que seria importante ele ficar aí e entrar nesse top 10. Porque eu acho que do elenco atual, quem tem potencial para fazer isso que a Ana tava querendo é ele, é o Garro. Vamos ler uns comentários aqui. Jorge Carlos Ferreira perguntando do Herrera, o Herrera, o atacante, né? Enfim, eu não peguei quantos jogos, alguém consegue procurar aí quantos jogos o Herrera fez, mas ele não tá no top 10 aqui dos que mais jogaram, né? Ele fez a Série B e depois ele não ficou muito mais tempo, não, né? Enquanto o Dudu procura lá, Ana, fala das brabas na Olimpíada. Bom, pelo menos, né, graças a Deus, podemos falar de algum fio de esperança, né? Faltou avisar que não era a época do taekwondo ainda na Olimpíada, né? Porque a Marta fez à tarde, o Raniel fez à noite, não era ainda. O taekwondo é na próxima semana, né? Então, mesmo com a derrota que o Brasil jogou contra a Espanha no meio da semana, né, na quarta-feira, teve a Marta expulsa ainda no primeiro tempo por um lance bizarro, mas a Marta expulsa. O Brasil acabou não resistindo, perdeu de 2-0. Foi beneficiado por outros jogos, né? A vitória dos Estados Unidos, então, colocou o Brasil nas quartas de final, justamente contra as donas da casa, a França, que era uma pedra no nosso sapato, a gente já tinha sido eliminado na Copa do Mundo de 2019. E aí o Arthur Elias, pro jogo contra a França, não inventa, né? Coloca a base do Corinthians com aquilo que é possível, óbvio, porque a Yaya não pode mais jogar, mas coloca Tarciane, Yasmin, Duda Sampaio, Gabi Portillo, Nunes, Jennifer, né? Coloca ali quase toda a disponibilidade do Corinthians, e mesmo quando vai fazer troca, coloca Corinthians de novo, coloca Tamires, né? Então todo o Corinthians disponível ele praticamente colocou e dá certo, né? Ganhamos com o gol da Gabi Portillo. Ela teve até chance de fazer outro gol ali na sequência, mas 1-0 foi suficiente, né? Tivemos 19 minutos de acréscimo, mas não tomamos o gol ali, né?
A goleira Lena também catou um pênalti no primeiro tempo, que foi essencial, porque se a gente sair perdendo, a gente já sabe o que acontece, que é a mesma coisa do Corinthians, né? Dificilmente vira. Mas o Brasil avançou, foi para a semifinal. Vai jogar contra a Espanha de novo, né? A Espanha que não fez um bom jogo contra a Colômbia. Mas qual é o problema? Será que ele vai repetir a escalação que deu certo contra a França? Se ele repetir, eu acho que nós temos chance de avançar, né? Não temos a Marta ainda, muito provavelmente, porque ela foi suspensa por 2 jogos, né? Mas eu gostaria de pedir para o Arthur Elias: mantenha a escalação, mantenha a base do Corinthians. Quem sabe a gente chega aí numa disputa de final olímpica, né? E já garante uma medalha, porque a Espanha não tá tudo isso. E já se prepara, porque vai ter uns 35 minutos de acréscimo, um tempo inteiro. Daqui a pouco eles dão 3 tempos. Dá 45 minutos de acréscimo. E aqui o Jorge Carlos Ferreira, o comentário aqui da noite, hein? Queremos Gabi Portillo no masculino. É isso mesmo, Gabi Portillo jogou muita bola nessa partida das Olimpíadas, marcou o gol e teve a chance de fazer o segundo ali, meteu na trave. E o Dudu já achou quantos jogos fez o Herrera? Sim. O Herrera fez 59 jogos pelo Corinthians. Quantos gols ele tá procurando ainda, porque foi difícil. Não, 22. Que fazia mais gol que o Yuri Alberto. Não, que o Yuri Alberto acho que não, mas que o Pedro Raul... O Pedro Raul fez 3, né? Mas o Herrera jogou só o ano de 2008. Isso? É tudo isso. O Herrera perguntaram aí, jogou só o ano de 2008. E perguntaram do Acosta. O Acosta, 38 jogos pelo Corinthians e 8 gols. 38 jogos a mais do que o necessário, né? Mas ele fez mais gols que o Pedro Raul. Bom, Pedro Raul, bonecão de posto. Enfim, continuando aqui, o Thales Magno tá para chegar, né? Tá todo mundo falando que é um negócio que já tá tudo acertado entre as partes. Tá faltando aquela assinatura. Um jogador de 22 anos jogando ali na Liga Americana, né? Ele é um jogador alto, apesar de ser ponta e driblador, né? Normalmente esses pontas e dribladores são mais baixos, mas ele tem 1,86. Na carreira são 169 jogos, 25 gols, 15 assistências. Chega por empréstimo de 1 ano e preço de passe fixado em 15 milhões de dólares. O Gibson comentou, né? Ele tá voltando agora de uma contusão grave, teve cirurgia. Fez poucas partidas depois que voltou da cirurgia e agora tá querendo vir pro Coringão ajudar a gente a sair dessa. Ele vai ajudar a gente ou vai atrapalhar, Ana? Olha, nessa carência de atacante que nós temos, é muito difícil alguém vir e prejudicar ainda mais, né? Eu vi ele no Vasco, não acompanhei ele depois do Vasco, tá? Conheço dele do Vasco. Acho que é um jogador que está tentando refazer a carreira ainda jovem, como foi o Hugo. O Alex Santana também veio de cirurgia, se não me engano, e está jogando bem, também estava escanteado lá no Atlético Paranaense. Lógico, não estou comparando o Atlético Paranaense com o futebol americano, sei que o Atlético Paranaense é muito melhor. Espero que o Thales Magno dê certo. Quando jogava no Vasco eu gostava bastante. Se ele vem para resolver o problema do Corinthians? Não. O problema do Corinthians é gol. Precisa de um jogador igual ao Verratti do Vasco, que a bola bate, puxa, a bola bate na bunda dele e entra. É isso que o Corinthians precisa. Olha, eu acompanho muito o que a Ana falou. Eu acompanhava ele quando ele estava aqui no Vasco, né? É um jogador rápido, ele joga mais pelas laterais do campo, não é um fazedor de gols. A gente está precisando de um cara que faça gols, mas muito do que a Ana falou, acho que prejudicar não vai ter muito como, porque atualmente os nossos atacantes já nos prejudicam. Se ele conseguir, que nem eu falei, fazer já lá 2, 3 gols chegando, 2, 3 gols em jogos na sequência, ele vai ganhar a posição. Mas em tese é aquele jogador pela lateral que nós estamos precisando, para dar opção, velocidade, puxar contra-ataque, ser mais incisivo. Só que também a gente precisa de um cara que faça gol. Eu vejo com bons olhos se ele chegar. Espero que seja esse jogador do Vasco, não esse do futebol americano, que nem a gente falou. Até por causa da contusão, parece que ele fez 4 jogos esse ano e 1 gol, é muito pouco. Mas ele tá vindo por uma grande vitrine, ele vai querer recuperar o futebol. Agora, mesmo que ele faça a casa cair, chover pra caramba, faça um monte de gols, nós não temos 15 milhões para contratar em definitivo. Mas que ele faça bom proveito nesse período aí, chegando, que estamos precisando de atacante, ainda mais desses caras mais incisivos e rápidos pelos lados.
me parece ser um cara que não vai chegar pra resolver problema. Né? A gente precisa de cara que resolva problema. A gente não tem um cara ali de área, cara. Né? Até agora. O Roberto não dá pra confiar. O Pedro Raul é o boneco de posto de gasolina. Então, assim, eu sinto mais falta ele ter um cara de área mesmo que faça gol. Aquele cara que tá caído no chão e bate com a ponta do pé e põe a bola pra dentro. Aquele tipo que o cara fica ali na área pra botar a bola pra dentro. Mas ele sabe botar a bola pra dentro. Né? Do que um cara que vai ficar querendo... É outro Wesley, vai ficar tentando jogada, finta, não sei o que, pela esquerda e vai cruzar a bola. De repente ele vai fazer melhor que o Wesley, beleza, mas... Ele vai cruzar pra quem? Pro Pedro Raul? Vai cruzar pro Roberto? Então, assim, eu prefiro que chegasse um cara ali no meio e não um cara da ponta esquerda, enfim. Será? Mas espero queimar minha língua. Todo mundo ia preferir um centroavante. Só que um centroavante, ainda mais goleador de fato, é muito mais caro e é muito mais difícil de tirar de outros times, né? Eu acho que o Thales é um cara novo. Me parece, pelo que eu lembro do Vasco, não vi, como os outros irmãos aqui da Irmandade também não viram, ele jogando depois que saiu do Vasco, né? Mas ele, pra mim, era um jogador superior ao Wesley. Anos depois, eu espero que seja melhor. E aí ele passa a ganhar a posição. E aí a gente espera que o futebol do time melhore junto, né? Gui, lembrando que a janela fecha 2 de setembro, tá? Então o Corinthians tem esse mês aí pra contratar os jogadores. Lembrando que acho que depois ainda a janela fica estendida por mais 1 ou 2 semanas, mas aí o Corinthians só pode contratar jogadores da Série B ou da Série C, né? Vamos lá, os próximos jogos do Corinthians. Tem o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Grêmio, né? Quarta-feira, 9h30 da noite. O jogo vai ser no Couto Pereira, em Curitiba. E aí a gente tem também pelo Brasileiro o Red Bull Bragantino no sábado, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena. O Corinthians nunca jogou contra o Grêmio no Couto Pereira, né? Nos últimos jogos contra o Curitiba, no Couto Pereira, o Corinthians foi bem. Os últimos 10 jogos foram 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota. O problema do Corinthians na Copa do Brasil é que essa estatística, o pessoal do lado do Twitter, do X, o Estatísticas Corinthians, que publicou, né? No primeiro jogo em casa com empate, aconteceu isso em 6 edições da Copa do Brasil com o Corinthians. Em 3 a gente conseguiu classificação. Em 3 a gente saiu eliminado. E acontece que 2 dessas 3 eliminações foi justamente contra o nosso adversário lá do Sul. Enfim, Gibson, você já falou que prefere que o time caia fora logo, é isso mesmo? Sem dúvida. Adeus Copa do Brasil e adeus Sul-Americana. E você, Ana, como é que você está vendo essa partida? A gente já tinha falado para jogar com um time mais alternativo na quarta-feira passada, não foi. Agora o Ramon tem que botar o time mais alternativo ou não? Sim. Pra mim tem. Eu já não tô achando nem que se a gente for eliminado vai garantir que a gente não vai pra Série B. Então, assim, prolongar um sofrimento, eu concordo com o que o Gibson falou, vai passar agora, mas não vai passar do próximo. Nós não estamos ganhando do Juventude em casa com 2 a menos. O que nós estamos achando que vai ser? Nada. Então, melhor passar do Grêmio, empatou fora, não perdeu os 2 jogos. Não pode passar vergonha. Mas fora, de novo, né? Porque hoje já passou vergonha. Mas fora isso, deixa cada um viver ali. O Grêmio deixa lá continuar. Quem sabe ele em 3 não consegue manter e começa a patinar no Campeonato Brasileiro, porque o que a gente não quer é não cair. Olha, eu gostaria, com sofrimento, nós vamos passar nos pênaltis. É o que eu quero, mas eu quero que vá pro time reserva. Quero que jogue Donelli, quero que jogue Mateuzinho, joga Kaká, Caetano e outro zagueiro, João Pedro. Põe o Bidu pra jogar, põe o Ian pra jogar. Poupa o Garro, deixa o Coronado que não pode jogar no final de semana. Aí você escolhe lá na frente qualquer um. Acho que o Romero vai jogar porque não jogou hoje. Põe o Wesley, põe o Giovani. Mas é só pra tirar esse trauma do Grêmio. Pedro Raul, põe o Biro pra jogar, põe o Matheus Araújo. Eu espero que o Ramon aproveite esse jogo aí pra ele conhecer os jogadores que ele não pôs pra jogar. Põe o Kaique, enfim, é isso que eu quero. Mas pra tirar esse trauma do Grêmio aí, sabendo que é só pra eliminar os caras, mas também não segue adiante. É isso que eu quero. Bom, meus amigos, e pelo Brasileiro a gente tem pela frente o Bragantino, né? Como eu falei, no sábado, nas últimas 4 partidas contra esse adversário, nós perdemos as 4 vezes por 1-0. As 3 fora de casa e uma na nossa casa, como vai ser essa noite, né? A última vitória que tivemos contra esse adversário foi 1-0 lá em 2022. Gol do Mosquito. Ai, que raiva do Mosquito.
e era o trairão da massa no banco. E aí, Gibson, essa partida é, enfim, tensa, né? Olha, a gente vai jogar 3 vezes contra o Bragantino. Eu toparia fácil ganhar essa daí de 1x0 e tomar 5x0 as outras duas. Fácil. Eu nem pensaria a respeito se me oferecesse esse acordo. Aliás, acho que a diretoria do Corinthians devia oferecer esse acordo pro Bragantino. Falar, velho, deixa a gente ganhar no Brasileiro. Sula de vocês, velho, vai. Assim, se é pra ganhar um jogo, tem que ser esse, e não os outros 2. Qualquer um dos outros 2, né? Então, assim, eu tô topando fácil trocar esse jogo pelos outros 2, fácil. Se eu fosse o nosso presidente, eu ligaria pro presidente dos caras e falei, e aí, vocês querem a Sula? Então, espero honestamente que o time entre pra ganhar esse jogo e ganhe esse jogo, nem seja de 6x0, gol contra, não interessa. Foda-se, ganha o jogo. É a mesma coisa que a gente já tinha falado contra o Juventude, é jogo que é pra ganhar, né? Era mais, pra mim, o time do Juventude era pior, né? Do que o time do Bragantino, mas agora você tem que tirar ponto de time que tá lá em cima, não vai ter jeito. Tem que ganhar, agora não sei, não vejo muita como ganhar com esse ataque que nós estamos tendo aí, né? Os nossos meias também não acertam nenhuma bola na cabeça dos zagueiros, nos milhares de escanteios que a gente tem. Então, assim, tem que ganhar, tem que ganhar. Como vai ganhar? Não sei, sinceridade, não sei. São atacantes de muito baixo nível técnico pra gente pensar em alguma coisa. Tem que considerar mais uma coisa, só rapidinho, Guilherme. Uma coisa que tem que considerar é o seguinte, a gente tá falando aqui que precisa ganhar, né? Atualmente, o único time que tá pior que a gente em número de vitórias é o Atlético Goianiense, que tá lá na lanterna disparado com 12 pontos. Eles têm só 2 vitórias em 21 partidas. A gente tem 4 em 21. O único time que também tem 4, tá tão na merda quanto a gente, é o Cuiabá, mas eles têm 2 jogos a menos. Eles têm chance de fazer pelo menos mais 1 ou 2 vitórias em cima. O resto, todos os times do campeonato estão com mais vitórias que a gente. A gente empata pra caramba e perde pra caramba. Se a gente conseguir converter pelo menos 1 ou 2 empates desse em vitória, a gente sai dessa lama. Mas a gente não consegue ganhar. Então ganhar é o problema. Empatar a gente não precisa. Tem que ganhar, não importa como. Por isso que eu volto a frisar. Tem que poupar jogadores importantes quarta-feira na Copa do Brasil. Colocar o que a gente tem de melhor no sábado. Não tem. O Corinthians não tem elenco para disputar 3 competições. Temos que fazer escolhas. Qual que é a escolha? Qual que é o título que a gente quer esse ano, que a Ana pediu tanto? É não cair. Então, abre mão das Copas, coloca os caras para jogar, só que tiver suspenso no Brasileiro. Volto a falar aqui, aproveita para o Ramon rodar o elenco, conhecer os jogadores que ele não conhece. Quem sabe aí o Matheus Araújo ganha mais chance, Kaique, e dá aquela ajuda até ele a descobrir uma posição para eles no campo, criação que nós estamos precisando. Contra o Bragantino tem que ganhar de qualquer forma. Não importa quem faça o gol, pode ser até o Pedro Raul, para desespero da Ana. Mas enfim, não tem jeito. Sábado é vencer ou ganhar. Mas então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast número 400 da Irmandade, Gibson. Chegamos no 400. Tá vendo? E já lembra nossas redes sociais aí, por favor, meu amigo. Bora lá, estamos ao vivo aqui no YouTube, mas temos também o Facebook, o Twitter, o Instagram, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todas as redes Irmandade Corintiana com TH, escrevam certo, pelo amor de Deus, só no Twitter, X ou X, como você quiser chamar, que é Irmandade Timão. E Dudu, domingo que vem, Dia dos Pais, não é isso? Dia dos Pais, domingo que vem, estaremos de volta às 7, horário tradicional. Lembrando para vocês aí, essa semana, se vocês conseguirem ainda comprar a caneca e a camiseta, Dia dos Pais, né? Papai vai ficar muito feliz, vai ajudar, é um belo de um presente, que nem a Ana falou, a camiseta ótima qualidade. Faz o bolo de caneca aqui na caneca da Irmandade pro papai, né, Ana? A gente conta com a presença de vocês, domingão, 7 da noite. E Ana, vamos lá, chuta o placar aí dos 2 jogos da semana, vai? 0-2 e o meu desejo 1-0. É isso então, meus amigos. Vamos encerrando. Esperamos vocês na semana que vem novamente aqui com a Irmandade Corintiana. Muito obrigado e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!